destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos ao nosso conjunto de lives de aquecimento rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para esse conjunto de lives. Deixa eu explicar para vocês o que vai acontecer daqui para frente para que vocês possam entender. Mas antes de a gente iniciar aqui nossa jornada de hoje, já me avisa aqui para mim no chat se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho com vocês aí, para a gente poder iniciar aqui a nossa aula de hoje. Enquanto isso, eu vou beber aqui um golinho d'água. Muito bem, muito bem. Todo mundo dizendo que o áudio está bom, todo mundo me ouvindo direitinho. Maravilha, maravilha. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu explicar o que vai começar a partir de agora. Gente, daqui a pouco, né, daqui a alguns dias, vai começar o nosso curso gratuito de preparação para a sua aprovação no exame de suficiência, mas, porém, todavia, entretanto, até que as aulas do curso comecem, a gente vai entrar aqui nessas nossas lives de aquecimento, que como o próprio nome já está dizendo, aquecimento, né? Então eu vou ensinar para vocês já conteúdos introdutórios que eu julgo como sendo extremamente importante para você já ficar assim, ó, um passo à frente rumo à sua aprovação. Então a gente vai ficar aqui de braços cruzados esperando até o dia que o curso vai começar. Então a gente já vai iniciar de agora, já com essas lives de aquecimento, com conteúdos introdutórios que certamente vão te ajudar para que você seja aprovado no exame de suficiência. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vai ver as datas em que as aulas desse curso gratuito vai acontecer, inclusive tem um link aí para você poder também fazer a sua inscrição de forma gratuita, para que você possa participar também, ou então você pode ler no QR Code que vai aparecer aqui na tela aqui agora, você escaneia aí seu celular, e aí você poder fazer sua inscrição de forma gratuita para você poder participar também, beleza? Mas Oswaldo, se o curso é de graça, para que eu preciso me inscrever? Não é só eu aparecer por aqui não? Olha, lá no nosso grupo WhatsApp e no e-mail, eu mando as apostilas, eu mando o link de realização das aulas, eu aviso a hora que as aulas vão acontecer, tem um cronograma que eu mando lá para os nossos alunos, enfim. Lá você consegue ficar a par de tudo e receber todo o material. Então eu só vou mandar esse material para quem disser para mim que quer participar. Então se você não quer participar, não tem como eu mandar para você também. Então clica, se inscreve, aproveita que
que esse curso ele é gratuito e aí você vai poder tirar o máximo de proveito possível para que você seja aprovado também no CFC, beleza? Então, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então lê o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aí você pode aproveitar e fazer a sua inscrição de forma gratuita, beleza? Maravilha! Lembrando que depois que você fizer a sua inscrição, aguarda, porque o sistema vai te direcionar automaticamente para o nosso grupo do WhatsApp. E aí por lá você também vai ter acesso às informações. Então tanto você recebe por e-mail, como você recebe lá no grupo do WhatsApp, todos os comunicados desse nosso curso gratuito, para que você possa participar junto com a gente, beleza? Maravilha! Então, avisa os dados, já podemos começar aqui a nossa aula de hoje. E, gente, o tema da nossa aula de hoje vai ser trabalhar sobre teste de recuperabilidade. Veja, esse é um dos assuntos que ele é extremamente cobrado na prova. Também é um assunto absurdamente cobrado em prova de concurso público. Então a gente tem uma gama boa aí para poder explorar. Esse é um assunto que ele é relativamente difícil, né? Não é um assunto muito explorado na faculdade, cai muito na nossa prova e a gente precisa ficar atento a esse conteúdo porque é uma carta marcada. Sempre cai na prova do CFC, então é um assunto que a gente precisa estar atento a ele para a gente poder acertar essa questão lá no dia da prova. E nessa nossa aula de hoje eu fiz um resumo com um apanhado do que é cobrado sobre teste de recuperabilidade, fiz praticamente um raio-x para poder te dizer exatamente o que cai na prova sobre teste de recuperabilidade para você poder acertar essa questão na prova. Então só para a gente poder começar aqui a nossa história de hoje, já comenta assim no chat para mim, para eu poder saber, e a gente ir conversando aqui ao longo da nossa aula. Você estudou teste de recuperabilidade na faculdade? Né? Você aprendeu esse conteúdo lá? Essa é a pergunta que eu quero que você me responda. E por que eu estou te dizendo isso? Porque tem certos conteúdos que caem na prova que sequer foram vistos na faculdade. Ou se foram vistos, foi visto assim, né? De uma forma pincelada, de uma maneira bem superficial, né? E acaba que chega no dia da prova, você se depara com uma questão dessa aqui, para você calcular o teste de recuperabilidade, não sei do que, não sei da onde, você bota a mão na testa e acaba considerando essa questão absurdamente difícil, por quê? Porque você não sabe nem para onde é que vai. Mas você olha para a questão e diz assim, é em gotas ou em comprimidos? Né? Aí é onde está o grande dilema, né, que a gente enfrenta durante a faculdade, durante a prova. É porque a faculdade não te prepara de forma suficiente para você poder passar. Daí esse índice de reprovação tão alto que nós temos na prova do exame de suficiência é porque a prova é absurdamente difícil, Oswaldo? Não necessariamente. Até porque assim, o que é fácil, o que é difícil, depende muito do nível de dedicação e estudo que você tem. Mas uma coisa é fato, a prova acaba se tornando muito difícil porque a faculdade deixa muito a desejar. Então, para você que está aqui me acompanhando a partir de agora, meus parabéns. Né? Por que, Oswaldo? Porque a partir de agora você vai ter a plena condição de ser treinado por mim. A partir de agora você é meu aluno e eu vou te pegar pelas mãos e te treinar, te conduzir para que você seja aprovado no exame de suficiência. Nós não estamos aqui para poder chorar o leite derramado, né? Se a faculdade te ensinou bem ou mal, paciência, não tem como a gente voltar no tempo e fazer a coisa acontecer de uma forma diferente. Mas daqui para frente a gente pode tomar uma postura diferente para que aí sim você consiga chegar ao resultado da aprovação. Porque tem aquele ditado que é muito bonito, né? Que diz assim, insista, persista, mas não desista, o seu dia chegará. É muito lindo, é muito poético. Mas adivinha, pensa comigo. Se você continua insistindo nos mesmos erros, automaticamente você vai acabar tendo os mesmos resultados. Ou seja, se você já reprovou 1, 2, 3 vezes na prova do CFC e vem fazendo a mesma coisa, adivinha, o que vai acontecer na próxima prova? Você vai acabar reprovando de novo. Faz sentido? Então, aí onde está o grande detalhe, pessoal. Vamos estudar de uma forma diferente a partir de agora. Oswaldo, que forma diferente é essa? Bom, vou explicar para você como é que a gente vai seguir essa jornada daqui para frente. Ó. Vamos lá. Provinha do exame de suficiência. O que a gente tem que ficar ligado? Qual é o nosso plano de ação? Vai estar sempre ligado nessas 4 perguntas, nesses 4 pilares aqui para a gente poder ganhar tempo. Quais são as disciplinas que têm o maior volume de questões na prova? Dentro de cada disciplina, quais são os assuntos que são os mais cobrados? Dentro de cada assunto, qual é a parte específica que o examinador cobra? E dessa parte específica, quais são as pegadinhas que o examinador bota lá de propósito para a gente poder errar essa questão lá na hora da prova? Então, todo o nosso direcionamento de estudo daqui para frente vai girar em cima desses 4 pontos aqui. Para quê, Oswaldo? Para fazer a gente ganhar tempo.
Você não tem todo o tempo do mundo para poder estudar, venhamos e convenhamos, né? A boa parte de vocês trabalha, estuda, tem casado, tem filho, tem pouco tempo para poder estudar. Então o que a gente precisa fazer daqui para frente? A gente precisa fazer o pouco tempo que você tem valer a pena. Então, gente, ó, uma grande verdade que eu quero dizer para vocês aqui, que eu quero que vocês fiquem muito presentes comigo, tá? Independente de quando o edital for publicado, independente da data, não vai dar tempo de estudar até a prova. Isso é fato consumado. Se você pegar o edital do exame de suficiência e pegar lá os 591 conteúdos das 14 disciplinas que tem no edital, é humanamente impossível você conseguir estudar todo o conteúdo do edital até o dia da prova. Não tem condição, não dá. Se for para a gente pegar o pé da letra todo o edital, você teria que levar pelo menos aí mais 4 anos, teria que fazer praticamente uma faculdade de novo para você poder conseguir estudar todo o conteúdo. É humanamente impossível, né? Então, Oswaldo, já que é humanamente impossível, eu chuto o balde, né, eu desisto, fica por isso mesmo de paciência? Claro que não. O que a gente vai fazer? Gente, a grande sacada que eu quero deixar para vocês, um dos ensinamentos mais importantes que eu quero já deixar aqui, nesse nosso encontro de hoje, é o seguinte: não cai todo o edital na prova. Não cai todo o conteúdo do edital. Se você pegar o histórico do que cai na prova do exame de suficiência, tem conteúdo que nunca nem sequer foi cobrado. E onde é que está o detalhe que eu quero que você entenda? Para a gente poder ganhar tempo e conseguir se preparar de forma consistente para poder passar na prova, a gente precisa estudar de forma inteligente, para que a gente não fique gastando o nosso tempo com coisas que são desnecessárias. Então, daqui para frente, a gente vai fazer um raio-x da prova do CFC para a gente poder entender o que de fato é mais importante para a gente poder concentrar nossas energias naquilo. Então, a gente vai pegar, tá, quais são as disciplinas mais importantes? São essas. De cada disciplina, o que é mais importante? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? A gente vai estudar teste de recuperabilidade hoje, mas eu vou pegar um exemplo mais prático, que talvez seja mais visível de você poder entender. Vamos lá, por exemplo, vamos pegar aqui a norma de estoque. Cai a norma de estoque inteira? Não. Né? Para quem já reprovou 2, 3 vezes na prova do CFC, sabe que na maioria das vezes quando cai estoque na prova, o examinador cobra PEPS e média ponderada. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer na hora da prova? Eu tenho que saber como é que calcula estoque pelo método PEPS, pela média ponderada. Pode ser que caia alguma outra coisa, Oswaldo? Claro, né? Assim, se está no edital, pode ser cobrado. Mas, estatisticamente falando, se eu estudar PEPS e média ponderada, eu tenho uma alta probabilidade de acertar aquela questão no dia da prova. Então, já entendi que a disciplina é contabilidade geral. Já entendi que o assunto é estoque, né? Ou então normas brasileiras de contabilidade, né? Porque os assuntos se conversam, né, entre eles dentro da parte de contabilidade. Então, disciplina, já sei o assunto, que é estoque, né? Vamos anotar aqui, né? Que aí, de repente, pode ser até que seja uma informação importante para você. Vamos colocar aqui, ó. Disciplina. Vamos colocar assim, ó, normas brasileiras de contabilidade. Assunto. Estoque. Aí vamos colocar aqui, ó. Parte específica. Específica. PEPS e média ponderada. E aí vem a parte da pegadinha, né? Vou colocar para cá. Pegadinha. Pegar a pegadinha. Que são os agregados ao custo. Agregados ao custo. Então, por exemplo, nós temos impostos recuperáveis e não recuperáveis, tem a questão do frete, do seguro, o que incorpora, o que não incorpora no valor do custo do estoque na hora de fazer o cálculo da composição. Então, são pegadinhas clássicas que o examinador sempre bota lá na prova do CFC. Então, gente, aqui é onde está a grande magia do jogo. Né? É isso que eu quero passar para vocês daqui para frente, para que a gente estude de uma forma mais otimizada, para que você possa ganhar tempo. Ao invés de a gente ver o universo inteiro dos conteúdos que caem na prova, vamos direto ao ponto no que interessa, sem perder tempo, sem enchimento de linguiça, sem ver a norma inteira, porque senão a gente vai gastar uma aula com um tempo absurdo, quando na verdade a gente podia só ver uma parte específica. Gente, eu quero fazer esse alinhamento com vocês aqui, e eu quero que vocês me digam aí no chat se faz sentido para vocês estudarem dessa forma.
né? Eu não quero que vocês considerem o que eu estou dizendo como uma verdade absoluta, não é porque o Oswaldo está dizendo que você vai dizer amém. Não. Eu quero que você fique aqui porque você olha assim, caramba, o que esse cara está falando faz sentido. Né? Então, é assim que a gente vai estudar para que você consiga chegar aí o teu tão sonhado resultado da aprovação. Como, Oswaldo? Estudando de forma direcionada, indo direto ao ponto no que interessa, para que você seja aprovado no CFC. E só para você ter uma ideia da magnitude e do peso que essa metodologia tem, né, que assim como eu ensino para os nossos alunos lá na Turma Ninjas, dá uma olhadinha só nesse resultado que essa nossa aluna teve, né, que ela passou na prova do CFC. Dá uma olhadinha só aí. Ó. Essa foi a minha 4ª tentativa. Eu estudava por estudar, assim, hoje eu vou estudar um pouquinho, mas eu não tinha um foco, eu não tinha quais as matérias que eu tinha que estudar mais. Eu ficava triste porque eu estudava, mas não era... Com essa última tentativa eu vi realmente o que é estudar mesmo. E o que acontece? Foi vindo tudo na cabeça naturalmente. E foi dando certo, e eu comecei a achar até estranho, professor, porque eu fazia e achava a questão rápido, sabe? Eu fiquei, sabe quando você fica meio desconfiada? E assim foi indo, a gente foi fazendo, eu lembrei muito a hora da controlada e controladora, eu lembrei muito, né, do chifre do senhor, eu lembrei do senhor falando do análise, né, o exame era análise, parecia que eu via a sua voz falando comigo. Eu acertei 40 questões. E, professor, eu queria falar uma coisa com o senhor no último dia de aula. A gente se despediu, né? A Turma Ninja se despediu, todo mundo ficou muito emocionado, até mesmo o senhor. Eu queria ter conversado com o senhor aquele dia e não teve jeito. Mas eu queria dizer uma coisa para o senhor. A minha carteirinha, quando ela chegar, ela vai ser o elo do senhor comigo. Então, todas as vezes que eu pegar minha carteirinha do CRC, eu vou lembrar do senhor para toda a minha vida. Porque se eu tirei essa carteirinha, né, que ela vai chegar, foi por mérito meu, mas com a sua força. Então, aquela carteirinha, na hora que eu pôr ela na minha mão, ela vai ser o elo da Paty com o Oswaldo Ninja. Então, eu quero te agradecer muito, muito mesmo por eu ter conseguido. Tá vendo aí, gente? É massa quando os nossos alunos aprendem a estudar de uma forma mais direcionada, de uma forma mais inteligente, de uma forma onde ele pode estudar mais gastando menos tempo. Assim, você consegue passar na prova do CFC sem se matar e ainda assim continuar dando atenção para a sua família, para as pessoas que você ama, sem precisar sumir do mapa enquanto você vai fazer a prova do CFC. Legal? Beleza. Então, tá lá, tá aí dado o recado. Para você que ainda não se inscreveu para participar do nosso curso gratuito, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e aí você vai poder participar junto com a gente também. Combinado? Maravilha, beleza. Dito tudo isso, a gente pode entrar então no nosso conteúdo que a gente precisa ver na nossa aula de hoje, que eu separei o quê? A parte de teste de recuperabilidade. E, gente, quando cai o danado desse conteúdo do teste de recuperabilidade na prova, via de regra, são 4 perguntas aqui, ó. Do nosso raio-x que foi feito, quando cai teste de recuperabilidade, são essas 4 coisas que você precisa saber. Ou ele vai te perguntar o valor contábil do bem após você fazer o teste de recuperabilidade, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele pode te fazer é o valor da perda a ser reconhecida após o teste, porque você vai cruzar lá o valor contábil, né, com o valor que foi do teste de recuperabilidade, e aí você vai verificar se precisa reconhecer ou não a perda. Vou já explicar isso para vocês como é que isso acontece. 3. Se vai ser necessário fazer ou não uma reversão, porque de um período para o outro pode ser que esses valores mudem, e aí pode ser que não seja mais necessário ter o reconhecimento da perda, aí acontece uma reversão. Então essa aqui seria a terceira pergunta. E a 4ª e última pergunta, ele pode perguntar como é que faz o lançamento contábil para poder reconhecer essa perda aqui no teste de recuperabilidade. Então, gente, perceba que ao invés de estudar a norma inteira sobre teste de recuperabilidade, a gente vai pegar e focar nesses 4 pontos, que são os pontos que caem na prova. E aí daqui para frente eu vou te mostrar um passo a passo de como é que você vai acertar essa questão na prova. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? A gente fez um mapeamento
um raio-x dessas questões que são cobradas na prova e analisamos como é que é um processo de como é que essas questões podem ser resolvidas. E existe um padrão para que você possa adotar e dar Ctrl+C, Ctrl+V. Toda questão que cair na prova, que seja abordado o teste de recuperabilidade, você vai seguir exatamente esse processo que eu vou te mostrar aqui agora para você acertar a questão. E eu quero te desafiar a cometer a proeza de conseguir a capacidade de errar uma questão dessa na hora da prova. Para você errar uma questão dessa na hora da prova, da forma que eu vou te ensinar aqui agora, você tem que ser bem menos do que um mineral, né, para você conseguir a proeza de errar uma questão dessa aqui na prova. Porque eu vou te ensinar um passo a passo tão detalhado, tão no beabá, que daqui para frente é só alegria. É só você seguir esse arrisca o que eu vou te mostrar aqui agora que você vai acertar a questão na prova. Beleza? Então vem para cá, ó. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, né? Normalmente quando cai uma questão de teste de recuperabilidade, o examinador vai colocar para você fazer o confronto do valor em uso com o valor justo. Deixa eu botar minha borrachinha aqui, ó. Vai ter um combate para você fazer do valor justo com o valor em uso. Com o valor em uso. Desse vencedor aqui, né? Vou chamar assim, ó, desse vencedor, ele vai confrontar com o valor contábil. Então, como você tem que saber o valor contábil, então antes de chegar nesse segundo combate, é importante que você saiba logo o valor contábil. Então, o primeiro passo para você calcular o teste de recuperabilidade é calcular o valor contábil líquido do bem. E para fazer isso, você tem que calcular a depreciação. Então, você pega o custo de aquisição do bem, subtrai do valor residual e divide pela vida útil. Muito bem. Aqui você achou o valor da depreciação do período. Beleza. Quando você pega esse valor dessa depreciação, você vai multiplicar pelo tempo de uso. E aí você achou o que a gente chama de depreciação acumulada. Pronto. Quando você pega o custo de aquisição do bem e subtrai a depreciação acumulada, você encontra o valor contábil líquido do bem, que é exatamente esse bonitão das tapioca aqui, ó. Pronto. Aqui você finalizou o primeiro passo. Você encontrou o valor contábil do bem. Muito bem. Qual o valor contábil do bem após o teste de recuperabilidade? Então, essa é a pergunta que o examinador vai fazer na hora da prova. Então, como é que a gente vai fazer essa questão aqui, ó? No segundo passo, a gente vai localizar na questão o valor justo e o valor em uso, que foi o que eu falei para vocês aqui. Então, vai acontecer durante a questão 2 combates. Eu chamo de combate, né, porque eu gosto de brincar com os alunos para poder ficar mais simples de você entender. É porque você vai ter que fazer um confronto entre o valor justo e o valor em uso. Esses são dados que a questão te dá, ok? Pega o valor justo, pega o valor em uso e você vai confrontar os dois. E vai pegar dos dois o maior. Muito bem. Dos dois o maior, eu vou chamar esse cara de vencedor. Vencedor. Vou pegar o vencedor, trago ele para cá e vou confrontar, ó, com o valor contábil, que a gente calculou aqui no primeiro passo. Ó, com esse cara aqui, ó. Pronto. Beleza, show de bola. Então, ó, agora no segundo combate vai ficar dos dois o menor. Pronto. Então, quando eu chego aqui e eu encontro dos dois o menor, eu respondo essa nossa primeira pergunta aqui, ó. Qual o valor contábil do bem após o teste de recuperabilidade? Então, essa primeira pergunta, ela é respondida bem aqui, ó. Primeira pergunta. O valor contábil após o teste de recuperabilidade é esse cara aqui. Muito bem. Beleza. Respondemos aqui a nossa primeira pergunta. A segunda pergunta que o examinador vai fazer na hora da prova é qual é o valor da perda a ser reconhecida após o teste de recuperabilidade. Tá, Oswaldo, mas como é que eu sei se eu vou ter ou não perda no nosso teste de recuperabilidade? É simples. Você não está confrontando aqui, ó, o vencedor do primeiro combate com o valor contábil? Beleza. Se o valor contábil ganhar esse combate aqui, ó, se dos dois ele for o maior, então não há o que reconhecer de perda.
Não tenho que fazer nada. Vamos colocar assim, ó. Não há perda, não precisa fazer nada. É só manter o próprio valor contábil que já estava na contabilidade. Acabou. Oswaldo, quando é que eu reconheço a perda? Quando o valor contábil perder. Se o valor contábil perder esse segundo combate aqui, ó, aí eu reconheço a perda. Como, Oswaldo? Aí eu vou subtrair o valor contábil do valor do vencedor. Então, por exemplo, se aqui é dos dois o menor, vamos supor que aqui deu 70 e aqui deu 90. Perceba que dos dois o menor é esse cara aqui, ó. Então, aí pensa comigo, ó. Lá na contabilidade tem 90. Agora vai ter que cair para 70. Gente, pensa comigo. Se tem 90, tem como eu estralar o dedo e pim-pim salabim aparecer 70 no lugar? Eu não tenho como tirar um número e colocar outro. Eu tenho que fazer um lançamento contábil. Então eu vou ter que criar uma conta retificadora de teste de recuperabilidade para poder baixar o saldo contábil. Ah, Oswaldo. Então o que eu faço? Eu vou colocar aqui meu valor contábil, que é 90. Vou pegar o meu vencedor aqui, que é 70. Então 7, 8, 9, eu tenho 20 de perda ao valor recuperável. Pronto. Então aqui está o processo que você vai fazer para responder a segunda pergunta. Pronto. Beleza. Volta para cá, ó. Será necessário fazer uma reversão da perda do período anterior? Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para poder reconhecer uma reversão, a reversão será necessária quando no ano anterior houver uma perda e no ano atual não. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Suponhamos que nesse ano eu fiz lá o registro, fiz o cálculo e eu percebi que deu uma perda. A gente não fez um exemplo hipotético aqui que deu 20? Pronto. Agora você vai fazer o cálculo do ano seguinte. Quando você calcular o ano seguinte e não houve a perda que eu calculei no ano anterior, opa, se aqui não tem mais a perda e no ano anterior teve, então significa dizer que agora não faz mais sentido ter a perda do ano passado. Estão entendendo aqui? Eu vou repetir, calma, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui. Ó. No ano de 2000x1, eu fui lá, calculei e achei uma perda. Beleza, show de bola. Reconheci lá a perda. Quando eu cheguei aqui no ano de 2000x2, o valor contábil ganhou. O valor contábil ganhou. Se o valor contábil ganhou, não há reconhecimento não há o reconhecimento da perda. Tá, Oswaldo, mas se não há reconhecimento da perda, no ano passado eu não tive uma perda? Tive. Pronto. Então aqui agora é o momento onde eu vou fazer uma reversão. Porque para esse ano fazia sentido ter a perda, mas para esse ano não mais. Então eu vou lá e faço a reversão da perda. Muito bem. Então aqui, ó, está o processo para você analisar a terceira pergunta. Peraí, Oswaldo, e como é que eu faço o cálculo? É a mesma coisa daqui, gente. Você vai pegar o valor injusto, comparar com o valor em uso, dos dois o maior. Pega o vencedor, compara com o valor contábil. Fica dos dois o menor. Se o valor contábil ganhar, não há o que reconhecer perda. Se o valor contábil perder, eu reconheço a perda. Então, se no ano seguinte eu fiz o registro, eu fiz o cálculo e vi que não tinha perda, opa, então agora é o parâmetro que eu tenho de resposta para poder entender que eu posso fazer a reversão do ano anterior. Pronto. E aí a gente consegue fazer o fechamento desse ciclo. Legal? Muito bem. Vem para cá aqui, ó. Beleza. Agora que nós já entendemos como é que a gente vai responder a terceira pergunta que pode cair na prova,
vamos para a nossa quarta e última pergunta que pode cair na prova, que no caso seria o lançamento contábil. Então vamos lá para a gente poder ver aqui a parte do lançamento contábil. Na parte do lançamento contábil, vou colocar ele bem aqui, ó, como sétimo passo. Porque aí o que você vai fazer? Você vai debitar aqui, ó, a perda proveniente do teste de recuperabilidade. Isso aqui é uma conta de despesa, né? Vai lá para o resultado. E aqui, gente, ó, cuidado, aqui onde está a pegadinha que a gente precisa prestar atenção, tá? Aqui eu não vou creditar o imobilizado, eu não baixo do saldo do imobilizado. Eu crio uma conta retificadora, de teste de recuperabilidade, recuperabilidade. Nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai fazer a baixa subtraindo da conta principal. Você sempre vai criar uma conta retificadora, porque é exatamente esse o objetivo da conta retificadora, corrigir o saldo de uma conta principal. Então, se eu tenho um bem que ele não vai mais me gerar o benefício econômico futuro que ele estava proposto a poder fazer, então eu tenho que corrigir o saldo dele. Mas eu corrijo na conta principal? Não. Por que eu não corrijo na conta principal? Percebe que eu posso precisar fazer uma reversão de saldo? Então, se eu preciso fazer uma reversão, como é que eu vou mexer na conta do saldo principal da conta? Deixa o saldo principal do imobilizado lá quietinho no canto dele e cria uma conta retificadora para ela, porque aí você vai fazer as transações em cima dela. Pronto. Então, com base nisso, a gente responde aqui, ó, a nossa quarta pergunta que o examinador costuma cobrar lá na nossa prova. E, gente, é claro que eu tenho a consciência de que, assim, ó, a gente não vai estralar o dedo e você, pim, salabim, vai ficar, como é que se diz? Vai entender todo o conteúdo de uma lapada só, assim, já de primeira, de imediato, sem ter mudado nada, né? Assim, tudo é um processo gradativo, pessoal. Tudo é um processo de evolução. Tem aluno que tem um poder de assimilação mais rápido, que absorve o conteúdo mais rápido. Eu já tenho outros alunos que demoram um pouco mais para poder assimilar o conteúdo. Cada um vai no seu tempo, tá tudo bem. Tem um ditado massa que é do Sri Ravi, que ele diz assim, né? Você não está atrasado nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Cada um tem o seu momento. Então, não se preocupe se você viu que o fulano de tal, o fulano de tal já aprendeu esse conteúdo e eu não. Ele está no tempo dele e você está no seu tempo. Cada um de nós tem que fazer o melhor que a gente puder. Essa é a nossa obrigação, né? Tem aquele escritor famoso, né, que é o Mário... Cara, como é que é o nome dele, meu Deus? Mário Sérgio Cortella. Que ele diz assim, você está dando o seu melhor? Não é o melhor dos mundos, é o seu melhor, na condição que você tem, até que você tenha condições melhores para poder fazer melhor ainda. Essa é a grande chave do jogo, gente. Eu não quero que vocês fiquem se punindo, se cobrando ao ponto de se cobrar com os outros. Né? Se o outro passou ou deixou de passar, ele está lá no tempo dele, mérito dele se ele passou ainda, se ele já passou, ótimo, maravilha. Né? Assim, a nossa obrigação é que cada um de nós, que nós sejamos melhor do que a nossa versão de ontem, digamos assim. Então a gente tem que procurar sempre a nossa própria evolução. A nossa competição, gente, não é com os outros. A nossa competição é com a gente mesmo. Eu estou conseguindo evoluir com o passar do tempo, né? Porque assim, se nesse mundo de meu Deus que nós vivemos hoje, se você está parado, na verdade você não está parado, você está regredindo. Porque enquanto as pessoas estão crescendo e você está parado, você está se distanciando delas, está ficando cada vez mais longe. Aí é onde está a preocupação. Percebe? Então, procure todo dia que você tiver fazer um pouquinho mais, melhorar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Terminou aqui essa aula depois, né, quando a aula terminar, assiste de novo, faz uma revisão do conteúdo, procura assimilar o que foi dito, né? A repetição vai te ajudar para que você consiga efetivamente evoluir com o passar do tempo. A evolução é um processo gradativo. Eu não quero que você se puna e ache que você vai ficar pim-pim, salabim, vai ficar bom do dia para a noite, vai ficar craque de hoje para amanhã. Não.
Mas o que eu quero é que você saia dessa aula com aquele sentimento assim, ó, eu estou conseguindo evoluir bem? Será que eu vou sair dessa aula sabendo um pouquinho mais do que quando eu entrei? Se você está aprendendo e está evoluindo com o conteúdo que a gente está estudando aqui, pessoal, eu quero que você coloque aqui no chat para mim assim, ó, estou evoluindo. Se você colocar para mim, né, que sente que está evoluindo, que você aprendeu essa parte do conteúdo que eu passei aqui hoje, então pronto, eu já me dou por satisfeito, porque eu sei que o processo de evolução é algo gradativo. Então se você está evoluindo, então você está no caminho certo. Essa é a nossa missão que a gente vai seguir ao longo dessa nossa jornada, onde a gente está aqui nessa nossa fase de aquecimento, depois a gente entra na fase das aulas do curso, né, e no final a gente tem um desafio, onde a gente vai trabalhar um simulado para a gente poder fazer o nosso teste de conhecimento. Então a gente vai sempre trabalhar dessa forma. E aí, pessoal, o que vai acontecer? O que vai acontecer, né, daqui para frente? Né? Não vai ser uma aula só com conteúdo técnico, vai ser uma aula com conteúdo técnico e uma aula com conteúdo prático. O que eu quero dizer para vocês? A gente teve essa nossa primeira aula com conteúdo técnico. Então a gente vai ter um mini simulado nas próximas aulas. Então no link que tem aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver que tem um cronograma. E no cronograma tem a programação com as nossas lives de aquecimento. Então você vai procurar o nosso mini simulado 1. No mini simulado 1 eu coloquei só questões com teste de recuperabilidade. Para que, Oswaldo? Para você poder responder as questões e testar o teu conhecimento para verificar se você aprendeu o conteúdo que a gente estudou aqui ao longo dessa aula e para você também aprender na prática como é que a banca cobra os conteúdos na prova, como é que a prova do exame de suficiência se posiciona em relação à questão desse conteúdo, porque às vezes também o pessoal se pune, se penaliza muito, porque pega uma questão dessa de um concurso da Receita Federal do Brasil, de uma questão que caiu na prova da Cefaz, numa prova que caiu numa prova de concurso público de alto nível. E, gente, a gente tem que entender que a prova do CFC é uma coisa e prova de concurso público é a outra. São níveis completamente diferentes. Porque pensa comigo, a prova do CFC é uma prova de certificação, onde tem 50 questões e você tem que acertar metade. Ponto. Então não tem concorrência. Você não tem que se preocupar se o João, se a Maria vai passar ou não na prova. Eles não vão tomar a tua posição, eles não vão tomar a tua vaga. Se ele vai passar ou não é mérito dele. Mas você não está concorrendo com ele, a concorrência é contigo. Você tem lá a prova, tem 50 questões, você tem que acertar 25, fez a metade, pronto, um beijo, um abraço, você passou. Perceba que não tem concorrência. Já numa prova de concurso público, existe a concorrência porque existe um número menor de vagas. Então, se existe um número X de vaga e um número abundante de pessoas concorrendo nessas vagas, é claro, óbvio e evidente que eu tenho que ter uma peneira mais apertada. Por que, Oswaldo? Porque se eu fizer uma prova razoável, todo mundo passa. E se todo mundo passar, eu não tenho vaga para poder todo mundo assumir. Então tem que ser uma prova mais escrota realmente, mais difícil, para poder passar realmente só quem tiver no alto nível de jogo. Aí é onde está o grande detalhe da história. Então cuidado para você não querer criar uma baliza comparando as questões com prova de concurso público. É claro, se você puder responder várias questões de prova de concurso público, melhor ainda, porque se a prova do CFC vier fácil e você respondeu com questões difíceis, ótimo, porque a prova do CFC vai ser uma água para você. Mas se a prova do CFC vier difícil e você se preparou num nível difícil também, então você está equilibrado para poder fazer a prova. E é exatamente nesse cenário que eu quero trabalhar com vocês aqui. Eu quero sempre trazer questões para a gente responder juntos que estejam com nível acima da prova. Por que, Oswaldo? Exatamente por isso, porque eu quero te preparar para o pior. Se vier a prova fácil, ótimo, você vai estar bem preparado. Mas se vier uma prova difícil, tranquilo também, porque você vai estar preparado do mesmo jeito. Beleza? Combinado? Então, cuidado para você não se desesperar se de repente você viu uma questão que é um pouco mais difícil, porque é uma estratégia minha, assim, eu quero preparar vocês para o pior. Eu quero que vocês estejam afiados para uma prova de alto nível, para uma prova difícil, para que a gente possa, sabe, tinha uma coisa no meu tempo de faculdade que eu ficava muito chateado, porque o professor colocava na sala de aula uma questão para poder responder que era simples. E eu me balizava pelaquela questão. Poxa, se aquela questão é simples, ótimo, então eu vou estar afiado para responder a questão. Mas chegava no dia da prova, né, ele botava na sala, 1 mais 1 é igual a 2. Chegava no dia da prova, 4, 9 só 7, dividido por 14, raiz quadrada de 39. Poxa, você quer cobrar uma questão difícil? Não tem problema, cobre a questão difícil.
mas prepare a gente para poder enfrentar uma questão difícil. Esse é meu grande desafio, esse é minha grande missão, tá? Então quero seguir essa linha de raciocínio. E se você quiser seguir junto comigo, ótimo, né? Vamos seguir junto essa jornada. No link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Procura já o teu mini simulado, responde as questões e, gente, principalmente, anota tuas dúvidas para você poder me perguntar durante a nossa aula ao vivo, beleza? Porque, gente, toda questão depois de respondida, ela fica fácil, né? Então, assim, é importante que você pare, reflita, tente responder, não simplesmente caia de paraquedas no dia da aula da resolução do mini simulado, porque, né, você não vai conseguir ter todo o aproveitamento que você teria, né? Responder simulado serve para você testar o seu conhecimento e serve para você aprender na prática como é que esses assuntos são cobrados em prova, beleza? Então tá aí, gente. Finalizamos então essa nossa live de aquecimento. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também precisam adquirir o conhecimento sobre esse assunto, para que a gente possa seguir juntos nessa jornada rumo aí à tua aprovação no exame de suficiência, porque é uma jornada que a gente precisa separar os homens dos meninos, né? Porque começar é fácil, o difícil é continuar fazendo. Aí é onde está o grande dilema da história. Então, convido você a estar comigo aqui presente em todas as aulas, não só na primeira, mas na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, enfim. Eu quero que você esteja com a gente em todas as nossas aulas. E eu quero ver você aqui. Lá na nossa última aula, já pensou? E você está lá com a gente, firme? Então coloca aí no chat aí, coloca assim, ó, hashtag até o fim, né? Para a gente poder saber quem são os alunos verdadeiramente comprometidos, né? Porque quem passa na prova não é aquele aluno que é o melhor da turma, né? Quem passa na prova é o aluno mais dedicado, mais esforçado, aquele que faz por onde, né? Então, seja esse aluno, seja essa pessoa dedicada, essa pessoa esforçada, essa pessoa que vai plantar essa sementinha agora para poder colher o fruto da aprovação lá na frente. E lembra o seguinte, pessoal, um conselho, né? Dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas de toda forma eu vou dizer aqui para vocês. É assim, ó, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Não era, talvez você estivesse esperando uma frase motivacional, né, digamos assim, mas eu acho que a gente precisa separar a motivação da responsabilidade. Nem todo dia é dia santo, nem todo dia a gente está bem disposto, nem todo dia a gente está alegre, contente, satisfeito, nem todo dia a gente está com aquela vontade, aquele entusiasmo de estudar, mas você tem que fazer não porque você está com vontade de fazer, mas porque você precisa fazer, porque é uma responsabilidade que nós assumimos juntos, né, de nos dedicarmos para que você passe na prova. Então, todo dia você vai parar para pensar e vai dizer assim, ó, se hoje eu não tiver com vontade de estudar, eu vou estudar não por conta de esperar uma motivação, mas porque eu preciso fazer. O nome disso é disciplina e responsabilidade. Então, que você guarde isso no seu coração e que você carregue não só para a prova do CFC, mas para a sua vida como um todo. Beleza? Galerinha, então por aqui eu me despeço dessa nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a programação das nossas lives de aquecimento e se você não está inscrito ainda para participar do nosso curso gratuito de preparação para que você consiga a tua aprovação no exame de suficiência, eu te convido a clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, aproveita o máximo do conteúdo que a gente vai ver aqui ao longo dessas nossas aulas, para que lá na frente a gente possa comemorar a tua aprovação no CFC. Combinado? Então é isso aí. Um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima live. Até lá! 11 tentativas. Já tinha, professor. Já venho tentando fazer exame de suficiência desde 2018.1. Já reprovei várias vezes por 1 ponto, 2 pontos. Olha, não estava muito legal para fazer a prova, não. Bastante nervosismo na hora de fazer a prova. Eu já estava afim mesmo de desistir, de não querer mais fazer o exame de suficiência. E quando foi esse semestre, eu decidi fazer o curso completo com o senhor. E, nossa, o curso completo foi muito bom. Sabe, abriu assim o leque de oportunidades, eu tive outras experiências. Coisas que eu não via na faculdade e até mesmo no meu trabalho eu vi com você, Oswaldo. Toda a sua metodologia eu segui muito à risca, sabe, velho? Você falava assim, olha, faça assim, porque é assim que vai fazer. Você faça seu resumo e eu fui lá, eu fiz.
E graças ao Senhor, o Senhor me deu muita motivação. Você entende? Sua metodologia me trouxe bastante confiança para ir fazer a prova, sabe, preparado. Quando eu comecei a fazer aquela prova, eu só vinha assim o Senhor na cabeça. Parecia que estava falando diretamente comigo. Essa questão é sua, você estudou, você estava comigo lá nos sábados, a gente viu junto. Eu fui aprovado no exame de suficiência estudando menos de 3 meses. Eu não tinha acreditado que eu passei. Rapaz, eu estava no trabalho, recebi um e-mail lá, seu nome tá na lista. E eu fui correndo, eu tava no trabalho, fui lá no site da Consulplan e consultei, quando eu vi lá, tava lá meu nome. Nossa, eu queria chorar, mas eu não conseguia, Oswaldo. E ainda tava no trabalho e tava meus colegas e minha chefe. E eu, ai meu Deus, eu passei, eu não acredito que eu passei. E até você veio na minha cabeça, Oswaldo, graças a você eu passei. Eu ainda mandei uma mensagem no WhatsApp, professor, eu passei. Você, Oswaldo, é o cara, velho. Todas as aulas que eu assistia com você, você me motivava. Pô, eu sei que você está cansado. E de fato, eu estava cansado. Nós estamos cansados de estudar, de ver os assuntos na faculdade, de ser desaprovado várias e várias vezes, às vezes por 1 ponto, por 2 pontos. Eu sei que você já tentou várias vezes, eu já tentei várias vezes. E eu agradeço a você por ter me levantado todas as aulas. Você chegava lá, bora meus ninjas, e nossa, dessa vez eu vou. Eu agradeço muito pela sua motivação, porque mesmo quando eu não tinha motivação, você tinha motivação para me dar.